Agora está gravando, agora não tem perigo de perder, não. Igual a semana passada, não sei se o som mantém alto, que eu coloquei, aumentei, agora mantém alto, tá bom. Boa noite, Denise. Boa noite, Irlete. Bom, vamos lá. Vou quadrar melhor as janelas aqui para não ficar, ela ficar desconfortável. Pronto. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Bom, 22/11 seria a questão número 33. 33, a idade de Jesus, no tempo que ele ficou aqui na Terra, encarnado. Pouco tempo, né? 33 anos só. Da idade da Júlia, né, Júlia? Eu falei que Jesus ficou pouco tempo na Terra, ficou só 33 anos, da sua É idade. verdade. Com a minha idade, eu Da já sua tenho, idade. eu tenho 83, 85. Epá, Quase 3 vezes. ai, Quase três olha-me Deus, vezes, estou Júlia. muito velha, Quase 3 vezes. muito esquecida, muito esquecida. Preciso de uma É, cabeça nova. eu tenho uma paciente que falou assim, Aloysio, uma amiga me receitou um remédio muito bom para a memória, eu ficava muito esquecida. O remédio é. Ó, eu esqueci. Mas eu vi que era piada. Aí eu fiquei Não, mas curioso, falei, vou comprar esse também. Foi um remédio muito bom para a memória. Aí eu falei assim, pensei comigo, vou comprar também. Aí ela falou, pô, nossa, o muito remédio, bom. Luiz, muito bom. O remédio é. Aí ela ficou assim, e eu levei de sério, né? Ficou assim, falou, eu esqueci. Falei, tá bom. Vamos lá então, gente, vamos lá. Boa noite. Boa noite, Lisete. Desculpa Desculpa lá que eu estou a acabar de jantar. Tudo bem, Lisete? aí. Bom Boa apetite. noite a todos. O Chico Moga fica Beijinhos bravo, fala a assim, Luiz, tem que todos. oferecer. Eu falei, mas Chico, você não pode comer aí, rapaz. Que eu literalmente tomo café na hora do café com o Evangelho, né? E aí o pessoal, às vezes até pergunta lá no chat, Luiz, o que você está comendo no café com o Evangelho? Ai, ai. Vamos lá. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades. A gente até já tinha feito na aula passada, a gente recomeçar nessa, né? Sim, e é isso que se deve entender quando quando dizemos que tudo está em tudo. Tudo está em tudo, né? Ou seja, tudo que existe de matéria na Terra. O livro da Denise é um clássico, Carol. Tudo que existe de matéria na Terra é uma alteração da matéria original. Aqui, Denise. Denise, aí, ó. Qual o seu, ó? Esse daqui é de 1900 e alguma coisa. É bem velhinho. Vou até olhar a edição aqui, mas ele é O bem meu já anda velhinho. assim aos bocados. De Ele vez é em quando as ó, folhas lá saem de Leopoldo Marçal, lá do Rio de Janeiro, do Zé Luiz, né? Quer ver? Vou até olhar aqui, ó. Esse aqui é de 1997. Não é velho, não. Só tem 27 anos. assim. Tá novinho. 27 anos é novinho, né? Aí vem a observação de Kardec. Este O tem 25. oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples são meras modificações de uma substância primitiva, na impossibilidade em que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento, a esta matéria primária. Esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, tê-lo como tais, até nova ordem. Então, o hidrogênio, o carbono, né? O oxigênio, segundo eles, são quatro, né? O oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono são corpos simples, são os primeiros.
E desses surgiram os outros, da tabela periódica. Nós estamos falando dos originais, né? Que não são originais. E desses 108 ou 120 e tantos agora, desses aí vai misturando e vai formando tudo que existe na Terra. Segundo eles, nasce desses quatro aqui: o azoto, o oxigênio, o hidrogênio e o carbono. O oxigênio e o hidrogênio formaram um gás e depois, esfriando, virou água, portanto, da vida, né? Então, por isso que eles são importantes. O carbono forma os corpos. Dentro do processo da arqueologia, tem uma metodologia chamada carbono 14, que é o seguinte: quando encontram uma ossada, um fóssil, eles vão com um aparelho para medir quanto de carbono aquela ossada tem. Por quê? O carbono ele recebe bombardeio dos raios cósmicos, o átomo de carbono, e ele fica radioativo. E aí, sendo radioativo, ele é absorvido pelos seres vivos. Então, quando nós morremos, essa radioatividade vai saindo aos poucos. Então, se, digamos assim, vou chutar aqui, não é bem, é uma pessoa que morreu há 10 anos, ela vai ter 90% de carbono radioativo. Se ela morreu há 20 anos, aí ela já tem 80 só. Se ela morreu há 50 anos, aí ela só tem 60%. Então, eles calculam assim. Eu estou dando um exemplo, que eles calculam em termos de 1.000 anos. Com esse cálculo de radioatividade do carbono 14, os pesquisadores conseguem chegar até a data de 25.000 anos. Daí para frente, eles fazem cálculo matemático. É por isso que, quando eles encontram uma ossada de dinossauro, por exemplo, esse dinossauro viveu há não sei quantos milhões de anos. É graças ao carbono 14. Então, por isso que o carbono 14, o carbono, é um dos elementos originais. É considerado, digamos assim, e os espíritos colocam como, né? O azoto eu já não sei bem. Mas, por exemplo, o oxigênio é que a gente respira. O hidrogênio também. Então, por que a gente não tem dinossauro mais no planeta Terra? Porque ele esfriou. A densidade atual, o dinossauro não consegue sobreviver. No entanto, quando existiram os dinossauros, a densidade da época, o humano não conseguia viver. Era muito tóxica. Então, foi preciso morrer os dinossauros, ou seja, foi preciso mudar a densidade para nós, humanos, podermos habitar. Aliás, nós somos os últimos a chegar. E somos os mais encrenqueiros. Já chega destruindo, né? Os últimos a chegar e já começa destruindo. Mas nós somos os últimos. Foi preciso que a Terra se adaptasse para nos receber. Então, aquela história do Parque do Dinossauro é só na ficção. Dinossauro e humanos não podem conviver, porque eles vivem em momentos diferentes da Terra, do planeta Terra. E assim, com base nesse princípio, surgem os vírus, as bactérias, as doenças. De onde veio o vírus da AIDS? Aí os fanáticos religiosos falam: é muito sexo, é muita sacanagem, por isso que surgiu o vírus. Não, não é nada disso. É porque a ambiência da Terra permitiu que ele viesse à vida. Ele sempre esteve na Terra.
Só que precisava um ambiente propício. Aí o vírus da Covid-19, porque chegou o momento propício para ele viver. Logo, aquela pergunta assim, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? É o ovo que nasceu primeiro. Estava lá o ovo, esperando o momento certo para ele chocar e nascer as primeiras galinhas. Para a gente poder entender, né, esse processo. Então, o oxigênio e o hidrogênio, eles são fundamentais, porque graças a eles a Terra ficou rarefeita, ficou habitável para nós. Por isso que eles são os elementos iniciais. Alguns dizem que o primeiro de todos foi o hidrogênio. Ele foi o número 1. Aí dele, mas só hipótese. Ninguém sabe ao certo qual foi o original, mas a ciência chancela o pensamento dos espíritos, que teve um elemento original. Desse elemento foi surgindo os que nós conhecemos hoje. Alguma pergunta, alguma consideração? Letra A. Não parece que esta teoria dá razão aos que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários, que variam conforme a intensidade da força e a direção do movimento. Kardec vai aprofundando aí. Nós estamos estudando, gente, física. Esse conteúdo aqui é sobre física. Então, eu estou me lembrando aqui dos idos de 1980, agora eu fui longe, hein? 1900, antes do Livro dos Espíritos, 1984, 85, quando eu era professor de física. Vocês se imaginem que eu já fui professor de física e professor de química, já eu também fui, né? Então, faz pouco tempo, né? Nos anos de 1985, em 91, eu me tornei professor universitário, mas de 85 até 91, eu fui professor de matemática, química e física. Mas por que você dava aula, Luiz? Você era engenheiro? Não, é porque faltava professor. Como eu precisava trabalhar, eu ia e eu tinha vocação para a coisa, né? Então eu dava aula, mas na verdade minha formação não tem nada a ver com isso, né? Só mais tarde que eu pude trabalhar na minha área. Vamos ver qual é a resposta dos espíritos. É acertada essa opinião. Olha só, concordo. Falta somente acrescentar, e conforme a disposição das moléculas, como o mostra, por exemplo, um corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. Então, o que resume, segundo a Kardec traz a teoria aqui, a matéria ela se movimenta em força e direção. Força e movimento. Força e movimento. Então, força. A capacidade das moléculas, dos átomos e, posteriormente, das moléculas ficarem mais próximos. Isso é força. Movimento. A força provoca o movimento. Isso faz com que a matéria seja sólida. A força é tão grande que elas ficam pertinho uma da outra. Aí a matéria fica palpável. Se essa força for fraca, esse movimento vai ser fraco. Aí ela vai ficar o quê? Líquida. Igual água. E se ela for tão fraca,
vai ficar gasosa, gás. A água, ela consegue ter essa posição. Ela fica sólida, vira gelo. Ela fica líquida, fica para a gente beber. E ela fica gasosa. Ela vira o calor, o vapor. Exatamente, o vapor. Então, força e movimento. A força provoca o movimento, de acordo com a direção. Então, isso vai dar densidade, aparência. Ela vai ser visível ou não. Quanto menos força, mais longe os átomos ficam uns dos outros, e aí a gente não vai conseguir ver, como a gente não vê o vírus. Se os vírus fossem fortes, eles iam ficar tudo pertinho um do outro, aí a gente ia ver. Mas como a força deles é fraca, eles ficam longe um do outro, e aí ficam invisíveis. E aí tem uma nota de Kardec, que é uma nota da editora, não é nem de Kardec, da editora, que diz assim: este princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores e que consiste em dar-se pela ação da vontade de uma substância qualquer. A água, por exemplo, propriedade muito diversa, um gosto determinado e até a qualidade ativa de outras substâncias. Desde que não há mais que um elemento primitivo e que a propriedade dos diferentes corpos são apenas modificações desse elemento. O que se segue é que mais inofensivo, a mais inofensiva, tem que pegar meu óculos, substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Assim, eu só uso óculos quando eu vou ler, porque geralmente é para longe, né? Ou para perto, muito perto, uma letra muito pequenininha. Cadê? Sim. Assim, a água, que se compõe de uma parte do oxigênio e de duas do hidrogênio, se torna corrosiva, duplicando-se a proporção do oxigênio, transformando-se análoga, se pode produzir por meio de uma ação magnética dirigida pela vontade. Uau! O que ele está dizendo aqui? Que se eu magnetizar a água, eu posso torná-la corrosiva com a ação da minha energia. E aí ela vira um veneno. Ninguém consegue beber. Seria como tomar água oxigenada. Eu acrescentaria mais átomos de oxigênio do que devia. Para a água, o H2O, H2, 2 hidrogênio, O, 1 oxigênio. Se eu colocar H2O2, aí a água oxigenada. É corrosivo. Né? Eu lembro da água oxigenada quando eu era criança, eu adorava. A mãe colocava dentro da ferida, né? Fazia aquela espuminha para poder fazer o curativo. Então, a gente consegue fazer isso pela ação magnética. Do mesmo modo que pela ação magnética, está dentro daquele estojinho, amor, aquele estojinho, um dos estojinhos. Não tem um do lado, não? São dois. Se tiver só um, então, porque eu já coloquei o outro. Aí, pela ação magnética, eu posso fazer a água ficar corrosiva, mas também pela ação magnética, eu posso acrescentar um outro elemento ao que já existe e a água simples transformar-se em medicação, que é a água que a gente chama de água fluidificada. Então, logo, não é qualquer pessoa que pode fluidificar a água. Não é qualquer pessoa que pode aplicar passe. Se uma pessoa for doente mental, tiver deficiência, ela não consegue transformar a propriedade da água.
Ali, pode até transformar, mas para pior. A água vai fazer mal. Não vou dizer que ela vai transformar a água em corrosiva, mas ela pode injetar na água elementos que vai fazer mal para quem vai tomar. Isso é comprovado, foi feita uma experiência. Colocaram água potável para uma criança, água potável para uma pessoa com deficiência mental, água potável para uma pessoa com muito ódio e uma água meio poluída para uma pessoa com dons curativos. Ao final, os cientistas foram com o microscópio analisar essa água. A água magnetizada pela criança permaneceu saudável. Por quê? A criança não tinha nenhuma intenção ali, ela não ia modificar, porque é uma criança. Então não ia nem estragar, nem melhorar. A água potável, magnetizada pela pessoa com deficiência mental, ganhou a aparência de uma água que não era possível de beber. Ou seja, não era potável, né? A água magnetizar a água não potável, magnetizada pelo médio curador, se tornou potável, com qualidade saudável. Então, a força do pensamento, ela altera os elementos. Não só a força do pensamento, mas o nosso corpo tem 70% de líquido. Então, a gente manda essa água em estado quintessenciado para aquela água que está sendo magnetizada. Eu ontem fui aplicar passe numa mamãe que acabou de ter o filho, pariu agora há pouco, deve ter uma hora, acabamos, um pouco antes de abrir a sala, eu vi a foto do bebezinho, a Thaís, né? O neném da Thaís, que alguns aí do grupo já conhecem a Thaís. Já teve. Já Aí ontem eu fui lá. Ai, que é um coisa mais linda. menino. A É um foto. menino. Hein? É um menino. Não, é a Jade, é uma menina. Acho que Ah, o reflexo não deixa ver, não. faz reflexo. Não deixa ver, não. Tá linda. Deixa ver, não, que pena. Mas depois eu vou colocar no grupo. Linda. E aí, os espíritos orientaram para eu aplicar um passe na barriga da Thaís. Estava a mãe da Thaís, Galvão, Marcele, enfim. E foi um passe demorado. Demorou mais ou menos uns 10 minutos. Porque qual foi o objetivo desse passe? Foi desligar os fios energéticos da mãe com relação à filha, deixando só o cordão umbilical. Né, Virgínia? A gente acha que só tem o cordão umbilical que liga as duas. Não. São milhares de fios. Seria como se aquele bebezinho fosse um fantoche, um monte de fiozinho assim, saindo de toda a parte do corpo dela, ligado no útero da mãe. Então, o útero parece um bombril, assim, aquele monte de fio preso no bebê. E o líquido amniótico, então, a ação do paz movimentou o líquido amniótico. E aí a pequena Jade, esse bebezinho lindo, ficou mexendo. Aí Thaís falou, nossa, ela está doidinha aqui dentro. Ficou mexendo na barriga dela enquanto eu aplicava o passe. Aí quando eu percebi que todos os fios tinham sido cortados, ligados, aí teve no passe. Isso acontece naturalmente, só que como o parto foi antecipado, eu tive que fazer isso manualmente. Por quê?
o bebê tem um probleminha, um pequeno tumor, né? Tumor mesmo, chama, gente? Cisto. Um cistozinho, né? E aí tem que fazer a cirurgia fora do útero. Então, ela não poderia ter a dor do parto, que poderia estourar ali e dar problema, e perder o bebê, ou até a própria mãe. Então, o parto foi antecipado. E aí, os cios estavam todos ligados, porque não estava na hora. Que é a natureza, né? Então, eu tive que agir para poder desligar os cios. Isso eu estou falando para vocês, ninguém nunca falou para mim. Eu estou falando para vocês que eu vi. Foi um aprendizado para mim que eu estou dividindo com vocês. Ver aquela bonequinha cheia de fiozinho presa no útero. Um monte de fiozinho, mas muito mesmo. A testinha dela assim devia ter mais de 1.000, só aqui na testa. Agora imagina a cabeça, o corpinho dela. Teve que desligar um por um dos fios. Aí só ficou mesmo o cordão umbilical para cortar. Agora, pô. Por que que essa ação funcionou? Por quê? Da minha mão saem as águas que estão no meu corpo. O útero tem um líquido amniótico, que é a água. O corpo do bebê, 70% é água. O corpo da mãe, 70% é água. Então, por isso que o hidrogênio e o oxigênio, eles são elementos primordiais. E é a ação. E aí, quase que eu me esqueço. Daí a importância de quem faz a comida. A gente já conversou sobre isso, né? Quem faz a comida, se tiver com mágoa, tristeza, ela impregna o alimento com aquele sentimento dela. Se ela tiver com alegria, por exemplo, as comidas de evento espírita são leves, você pode comer, 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 que nunca te faz mal. Eu nunca passei mal, tem 35 anos que eu viajo, eu nunca passei mal no evento espírita. A gente come, fala, meu Deus, eu não vou nem conseguir dormir. Depois passa, você dorme bem, porque tem amor ali, tem energia boa durante a manipulação daqueles alimentos. Então, a gente vê, por exemplo, na Bahia, a importância que o candomblé dá ao alimento, né? Então, o alimento ele tem essa coisa de captar a energia de quem o manipula. E seu nome disso é o quê? Magnetismo. Tão bem estudado pelo Giacomello, né? Nosso querido Giacomello. Alguém gostaria de comentar, pessoal? Acrescentar, perguntar? É fantástico. Eu não quero perguntar nada. Eu não Nunca quero tinha nada. ouvido. Eu nunca vi nada. Eu só estou pela curiosidade. Como é que acontece às crianças quando são abortadas? Estão ligadas dessa maneira? Desculpa lá, O que acontece está-me a com as cabeça crianças? um aborto. É feito Nossa, por... pois é, Conceição, Como é que é nossa. feito? Ainda não estão Então, eu vou ligadas? perguntar isso para o Jordano Bruno, mas a lógica me diz que é uma violência sem tamanho. Agora, o que eu penso? A justiça divina, como o bebê não tem nada a ver com a história, a justiça divina vai ampará-lo. Às vezes, também a mãe não tem nada a ver com a história, por exemplo, o aborto espontâneo. Às vezes é o bebê que não quer. O filho se acovarda, fala, não vou não. Pois está pegando lá, o pessoal está com guerra na Ucrânia, e a África também agora estão invadindo outros países, lá no Oriente Médio estão matando todo mundo, eu não quero ir para lá, não. Ele se acovarda e não quer vir embora. A própria Jade, ontem à noite, ela falou para mim, ela falou para mim assim, como é difícil nascer, como é difícil chegar aí. Eu tenho medo. Aí eu falei, pois é, só que vai chegar um tempo que você vai ficar tão feliz quando você puder voltar, de ter passado pela prova. Faça de conta que você está passando por uma ponte.
Você vai atravessar, daqui a pouquinho você está do outro lado. Mas é interessante isso. O espírito tem medo. A Jade ficou com medo, a filha da Thaís. Ela veio conversando comigo, ela ficou com medo. Mas há momentos que o medo é tão grande que se acovarda. E aí vem o aborto espontâneo. Aí, nesse caso, o que acontece? Os espíritos vão desligar, porque a mãe não tem nada a ver com a história. Pelo contrário, a mãe vai sentir, é o luto, né? É uma dor. Quem que perdeu o bebê, Jesus? Porque a pessoa comentou com a gente. Alguém da família, uma pessoa perdeu o bebê. E aí estava sofrendo, porque o casal não tem filho ainda, né? O primeiro filho. Então, é uma dor para o pai, para a mãe, né? Então, a espiritualidade faz esse trabalho, entendeu, Conceição? Provavelmente, os espíritos percebem, peraí, ó, fulano não quer ficar lá, não vai ficar, não. Vamos tirar ele de lá. Aí tira. Mesmo quando o aborto é provocado pela mãe, pelo pai, que também só bota a culpa na mãe, né? Esquece que a criança tem pai também, nenhuma criança só tem mãe, né? Tem que ter pai. Quando é provocado pelo pai e pela mãe, se a criança e ela não tem nada a ver com a história, eles desligam esses fios para que ela não sofra impacto, a não ser que seja Provocado. um karma que ela tenha que resgatar por ter feito isso com outro, por exemplo. Aí ela tem que viver a experiência para ela sentir e nunca mais fazer. Então tudo depende muito, né, da situação. Mas o que o Jordano falou para mim ontem é que esse processo é natural. A dor do parto é o processo de desligamento. Quando a mãe sente a dor, é porque está desligando os fios. Quando termina de desligar os fios, a criança nasce. É bem interessante. Posso? Diga, Lisete, depois a Benedita. Quando. Ai, desculpa, aquela estava primeiro que eu não Tá? vi. Peço Não, eu acho que você desculpa. estava primeiro. Acho que você e Conceição estavam disputando. Ela pode falar, Benedita? Vamos lá, Claro. Lisete. Eu já doutrinei espíritos abortados. Alguns por culpa dos pais, outros por outras circunstâncias. E é uma dor muito grande. Ouvir, o Luís com certeza se calhar já viveu essa experiência. Ouvir um espírito abortado é uma coisa que dói muito. Muito. Terrível. Porque eles fazem descrições da forma como são abortados. Eu assisti uma vez a uma que acho que andei para aí uma semana doente. Que foi tão doloroso, tão doloroso, tão doloroso que não. Espero não me aparecer mais ninguém assim. Que é horrível. É horrível. Não. Posso fazer um comentário em cima dessa fala? Joana, ela diz assim: tudo o que nos afeta nos é conhecido. Talvez doeu muito em você, porque te provocou um gatilho para você voltar ao passado. Doeu porque você, pelo seu inconsciente, seu alto patrimônio, você pode ter voltado ao momento em que você foi abortado. Ou você cometeu aborto. Porque as pessoas faziam aborto e fazem ainda, às vezes
por ignorância, por falta de uma orientação espiritual, né? É muito complicado. Não é por maldade. Isso que é importante, né? Eu sou contra a criminalização do aborto. Se a Luiz, você é a favor do aborto? Jamais, velho. Jamais. Como eu sou contra a prisão de pessoa pobre por roubar comida. Então, você é a favor de roubar a comida? Não. Eu acho que não deveria haver necessidade de roubar a comida. Porque a pessoa que faz o aborto, ela precisa ser acolhida, tratada e não criminalizada. E depois você vai prender a mãe, mas e o pai? Você vai prender a mãe e o pai, mas e quem deu a ideia? Você vai prender a mãe e o pai que deu a ideia, mas e o médico? E aí é complicado. Geralmente, você pune a parte mais fraca da cadeia produtiva. Então, eu sou a favor da descriminalização. É um pensamento que eu levei anos para elaborar, até para não confundir que eu sou a favor do aborto. Eu não sou a favor de morte nenhuma. Se eu pudesse, eu não comia nem carne, para não ter que matar os animais. Eu adoro carne, mas é uma pena que tem que ser assim. O Chico Mogas até viu uma reportagem, mandou para mim, a Silva mandou para ele mandou para mim, corrente do bem, né? De uma impressora 3D que fabrica carne. Eles pegam células, não precisa matar o animal. Não sei até onde isso é saudável, né? Mas vai avançar, vai evoluir, se Deus quiser, para ser saudável. Então, eles pegam células, e essas células são multiplicadas em laboratório, e aí a impressora vai imprimir a carne que você quiser. Eu quero picanha, aí vai sair a picanha. Ah, eu quero maminha, vai sair maminha. Isso é uma quebra de paradigma, porque, por exemplo, e o vegetariano, o vegano? A maioria deles não come carne porque não mata os animais, mas e uma carne que não precisa matar? Você vê o que é evolução. Aí eu estava olhando lá, já tem países comprando projetos, já estão executando, já tem empresas de alimento encomendando essa carne. Fora do Brasil já se consegue comprar. Aqui no Brasil ainda não tem, não. Então a impressora vai imprimir a carne que você quiser. Tem a mesma textura da carne, tem o mesmo paladar. A pessoa faz o churrasco e o cara come para experimentar e falou que tem o mesmo paladar. Mas, então, haverá um Confusão. momento que não vai precisar fazer o aborto. Então, eu sou contra a criminalização, ou melhor, eu sou a favor, não sou contra nada, eu sou a favor da descriminalização do aborto. Acho que é um processo moral que tem que ser resolvido. É diferente de uma pessoa adulta que atira na outra. É diferente, que ela está na faculdade. Agora, ali, uma mãe, imagina uma mulher estuprada. Né? Não quero descambar para esse lado, né, gente? Só porque é um assunto que a gente precisa uma hora parar para conversar. Uma mulher que sofreu estupro, como é que ela vai carregar no ventre a memória de uma violência tão intensa? Eu não sou mulher, mas eu imagino como deve ser. Só imaginar, porque eu não senti, né? Então, a gente precisa ter esse. É um assunto que precisa se desdobrar. Agora, tem que se conversar como eu estou conversando com vocês aqui. Porque se eu falar rapidamente, você o Aloysio é a favor do aborto. Entendeu? Vão falar isso. Não, eu não sou a favor do aborto, sou contra o aborto. Sou a favor da descriminalização, porque é injusto você criminalizar as mãezinhas, a maioria delas mulheres, meninas, né, que não sabem o que fazer naquele momento, né? Benedita? Que bom, Aloysio, que você pensa dessa forma também, comungo dessa ideia aí. Mas quando você comentava lá, eu lembrei do Sigismundo, né, da toda a programação e do reencarne de Sigismundo, que tá nos livros do André Luiz, né? Mas o que eu queria falar mesmo era a respeito
quando você colocou ali a situação da água magnetizada e da água fluidificada, então, só para clarear bem aqui, para mim, pelo menos, né? A questão do magnetismo, ele é humano, né? Da pessoa. Mas a água fluidificada é a ação dos espíritos, né? Então, a mesma coisa como o passe magnético, ação humana, mas o passe da casa espírita, o que nós trabalhamos é o passe espiritual, que daí seria nós instrumentos e a espiritualidade que daí é, aplica os fluidos. Certo, Toto? É por aí? Em termos de nomenclatura, não. Em termos de nomenclatura, ambos é tudo magnético. Ambos é magnético. A questão é que existe o magnetismo humano, que é, por exemplo, o rei, que se aplica em consultório. Você pode cobrar, inclusive. Kardec, ó, Luiz, você está falando uma coisa absurda. Não sou eu, não, gente. Kardec. Está lá no livro dos médiuns. Laboratório do Mundo Invisível. Na parte de farmacologia. Então, ele vai dizer que o magnetismo, até porque Kardec estudou o magnetismo. O magnetismo estava na moda, né, quando surgiu o espiritismo. Os dois sempre andaram juntos. Então, Kardec foi amigo de muitos magnetizadores. Então, ele vai dizer o seguinte: o magnetismo humano, você pode cobrar. É a questão ética que Kardec coloca. Aí você vai dizer assim, mas você está dando energia sua, é sua. Agora, a água magnetizada pode ser magnetizada pelo magnetismo humano, ela pode ser uma água magnetizada mista, que a gente chama de água fluidificada. Na verdade, todas as duas são fluidificadas, porque veja, preciso buscar o radical da palavra, fluido. É uma água que recebeu fluido. Esse fluido pode ser humano, pode ser animal, pode ser vegetal. Então, ambas são águas fluidificadas. É só nomenclatura. Na Igreja Católica, água benta, água benzida, né? Então, existe essa água, e aí o Jacó, ele sugere, é sugestão dele, que a gente faça isso aqui na água fluidificada da casa espírita. Por quê? Mesmo a água fluidificada da casa espírita, ela contém a minha energia. O passe da casa espírita contém a minha energia. Diferente do reiki, o passe e a água da casa espírita é misto. É a minha energia e a energia dos espíritos. São as duas. É o passe misto. Senão, não necessitaria de passista. Compreende? Para que passista? Só os espíritos aplicam passe. Mas eles precisam de nós, porque eles não têm energia animal, estão mortos. Quem disse é José Grosso. Ele fala, gente, eu sou morto, eu já morri, eu não tenho energia para vocês. O que os espíritos fazem? Eles retiram medicações das águas do mar. Aqui a gente mora numa cidade praiana, da floresta. Pegam esses elementos, mistura ao elemento animal que nós já temos, e quando a gente aplica o passe, sai aquela coisa misturada, porque nós recebemos esses fluidos dos espíritos. O que me vem à cabeça aqui é café coado, né? Suponhamos que o pó de café seja o ser humano, o médium, e a água seja os fluidos que os espíritos trazem. Mistura a água com o pó, sai o quê? O cafezinho.
Então, o passe espírita, ou o passe aplicado na casa espírita, ou o passe que a gente aplica, é um passe misto. Esse é o nome que Allan Kardec dá. Enquanto que o passe aplicado no consultório, ele vai chamar de magnetismo humano só. Não é misto. Mas ambos são magnetismo, entendeu, Benedito? Porque magnetismo vem de energia. Então, não é. O que a gente, para diferenciar, a gente chama de misto. Aí, sim. E por que, Luiz, que você não pode cobrar pelo passe da casa espírita? A energia estaria só a minha? Não é? Então, como é que seria o nome disso aí? Apropriação indébita. Eu estou vendendo o que não é meu. Vamos aos livros. Eu tenho 23 livros publicados. Alguns da minha autoria, alguns psicografados. Os livros da minha autoria, o próprio nome já diz, eu sou o autor. Então, eu detenho os direitos autorais deles. Quando eu morrer, durante 70 anos, meus herdeiros vão receber. Não vão não, porque eu nunca recebi nem dos meus, mas suponhamos que eu recebesse. Já os livros do Jordano Bruno, esses meus filhos nunca vão pôr a mão nele, porque não é meu. Eles não são herdeiros do Jordano. Não tem sobrenome Bruno. Sócrates Bruno. Jailza Bruno. Não tem. Então, esses, quem herda é a casa espírita. Quando eu desencarnar, para que sejam publicados, precisará autorização da casa espírita. Porque o quê? São livros dos espíritos. Se eu viver deles, eu vou ter uma apropriação indébita. É assim que a doutrina espírita explica a mediunidade. Por isso que a mediunidade não deve ser cobrada na visão dos espíritas, tá, gente? Se o pessoal de outros segmentos religiosos cobram, não é problema nosso. Eles não têm orientação para isso. Qual é o nosso modelo de mediunidade? O Chico Xavier. Ele nunca recebeu um tostão. Raul Teixeira, Divaldo Franco, né? Então, eu me lembro que uma vez eu fui entrevistado num programa de rádio junto com um pai de santo. E o pai de santo, um jovem, era engraçado, né? Que fala pai de santo para as pessoas velhas, né? Ele era um jovem e branco, né? Pai de santo lembra um preto, né? Um baiano preto. Eu tenho cara de pai de santo, né? E o menino era novinho do olho azul, branquinho do olho azul. E era um menino que dá para ser meu filho. E aí, o que o pessoal da rádio fez? Eles gostam dessas coisas, né? Me entrevistaram para eu poder sacanear o rapaz. Para eu dizer que estava errado o rapaz cobrar. Que a mediunidade dele não era de confiança. Primeiro que quando eu cheguei, eu já vi logo o espírito lá dele. Falei, esse rapaz aí é dos bons. Então já não é mentira, ele realmente tem mediunidade. Segundo que o guia espiritual do rapaz, o espírito estava com ele, não era nem guia espiritual, mas o espírito trabalha com ele, né? É a Dona Maria Mulambo. É o apelido dela. E Dona Maria Mulambo, não é porque é um espírito de baixo nível. Dona Maria Mulambo era uma rainha que se vestia de mulambo, de roupas rasgadas, para não ser reconhecida. Ela saía à noite para distribuir alimento para os pobres. Olha que história bonita. Então, o espírito dele já é um espírito iluminado, só pela história dele. E aí, a entrevistadora falou, doutora Luiz, o senhor acha correto cobrar pela mediunidade? Eu falei, olha, depende. E aí surpreendi ela com a minha resposta. Depende.
Mas o Chico Xavier não cobrava muito bem, o Chico Xavier é espírita. No meio espírita, existe uma ética que não se cobra. Por exemplo, a maioria dos cantores espíritas não cobram, mas os cantores católicos cobram. Aí deu espetada nela, porque ela é católica. Agora, alguém que nunca conversou sobre isso, como é que não cobraria? E aí ela ficou assim, aí o rapaz falou assim, ela estava fazendo a campanha de Natal. Aí o rapaz falou assim, Dona Maria Mulambo está dizendo que daqui a pouquinho o empresário vai telefonar e vai doar 250 cestas básicas. Gente, que coisa sensacional a mediunidade, né? O telefone fez assim, aquele telefone de discar, né? Fez assim. Aí a mulher não acreditou. Claro que ela não acreditou, né? Na fala do rapaz. Aí ela, alô? Hã? Como é que é? Da caneta. 250 cestas! Ah, e qual é o endereço para eu buscar? Ah, o caminhão vai trazer aqui da empresa. Ai, muito obrigado, Deus te abençoe. Aí olhou para o rapaz com o olho arregalado assim, falei, vai duvidar da mediunidade dos outros, né? Então, é os valores espíritas só valem para os espíritas. Então, a gente vai começar a fazer igual o pessoal que fala que o Exu é o diabo, é o demônio. Só que o pessoal do candomblé não acredita em diabo. Quem acredita em diabo são os cristãos. Então, não tem diabo lá, o diabo está cá. O diabo é do cristão, é de quem acredita nele, né? Então, a gente não pode levar os nossos valores para os outros. Eu, Aloísio, não cobro pela minha mediunidade. Eu, Aloísio. Por quê? Porque eu aprendi que é incoerente, já que não é a mensagem não é minha, é dos espíritos. Não pode cobrar. No consultório, dá para você incorporar um espírito aí, Luiz? Não, não posso. Aqui é o consultório. Se eu incorporar os espíritos, eu vou perder o dinheiro, eles é que vão receber. Como eu preciso eu ganho minha vida assim, então no consultório eu posso incorporar espírito. Às vezes o paciente até fala assim: ah, eu precisava de um passe. Paciente espírita, sabe que eu sou espírita, né? Aí eu termino a sessão, falo, terminamos. Terminou? Terminamos. Aí a pessoa vai levantar, calma, eu vou lhe aplicar o passe. Mas agora já não faz parte do pacote. Não inclui o passe, não. O passe é gratuito, não faz parte da terapia, né? Então, aquilo que envolve esse espírito, que é o passe, envolve. O meu passe é o passe espírita. Eu não sou reikiano, eu não sou magnetizador. Portanto, eu passe é passe misto. Se é misto, eu não posso cobrar, de acordo com Allan Kardec. Então, é tudo magnetizado, só que é um magnetismo humano ou magnetismo misto, entendeu, Benedito? Quando é misto, envolve os espíritos. Quando é só humano, aí é nosso. Aí o pessoal fala, tem que colocar a mão em cima da água fluidificada? O que o Jacó fala? Facilita. E se eu não colocar a mão? Ela vai ser fluidificada. O que vai acontecer? Os espíritos vão tirar a energia das nossas mãos e vão levar até a água. Eles conseguem fazer isso pela força do pensamento. Mas para que a gente vai dificultar para eles? A gente vai lá né? E facilita. Entrega para a pessoa, né? Agora é incrível, né? Você vê, às vezes, na garrafinha de ar, aquelas garrafinhas transparentes, você vê subindo as bolinhas, você vê que é uma ação material mesmo, não é algo da cabeça da gente. Estamos abertos aí a conversar.
Tem uma última questão. Diga, Benedito. Eu só ia agradecer, né, o esclarecimento que deu certo, porque é que eu participei de um seminário sobre passe magnetizado, né, onde falava sobre magnetismo e falava sobre, né, o passe da casa espírita. Daí foi uma tarde assim com muita coisa, muita informação, e acho que eu fiz alguma É muito confusão. mesmo. Obrigada pelo esclarecimento. Você vai encontrar isso com Allan Kardec no Livro dos Médiuns, na Gênese. Gênese, capítulo 14, item 14. Allan Kardec explica direitinho, ele é bem didático nessa questão do passe. Passe, água purificada. A gente pensa que Kardec não trata desse assunto, ele trata. A Gênese de Allan Kardec, capítulo 14, item 14. Pessoal, pedi vocês para a gente atrasar um pouquinho, porque vai ficar um item só para trás. Ou a gente deixa para a semana que vem. Semana que vem pode começar um capítulo novo, que é a questão, o item número 34, pergunta número 34. Se for alguma coisa profunda, a gente retoma semana que vem. As moléculas têm uma forma determinada? Olha que pergunta interessante. A molécula, ela é redonda, quadrada, comprida? Ela tem uma forma? É isso que Allan Kardec pergunta. Vamos à resposta dos espíritos. Certamente, as moléculas têm uma forma, porém, não sois capazes de apreciá-la. Não dá para a gente saber, nem olhando o aparelho microscópio, né? Aí a letra A da questão 34. Essa forma é constante ou variável? Resposta dos espíritos. Constante. As das moléculas elementares e primitivas. Olha a coerência da resposta dos espíritos. Quer dizer, a molécula elementar ela é constante, porque ela não mudou, né? No entanto, variável a das moléculas secundárias. Por quê? Mas não são do que aglomerações das primeiras. Porque o que chamais de molécula, longe ainda está da molécula elementar. E hoje, a gente vai saber pelas células, né? As células neuronais, elas são compridinhas. Estou errado, James? Alguém comentou uma vez que as células neuronais elas podem ter até 1 metro de comprimento. Olha só, gente, que coisa interessante. Eu fiquei tão admirado isso. Uma célula do neurônio pode ter até 1 metro de comprimento. Aí vamos sucar da nossa cabeça. Mas não é só a cabeça, ela deve ir, vai o corpo todo, né? Então a gente precisa dar um pouco mais de biologia. Mas aí já eu estou aqui para poder dar suporte na parte de biologia. Bom, para a semana que vem, então, nós vamos começar um capítulo novo, tá? Dentro dos elementos gerais do universo, que é chamado Espaço Universal. Uau, deve ser bom, hein? Espaço Universal. Que aí vai encerrar o capítulo 2º do livro. É um subcapítulo, cara. Espaço Universal. Alguma questão? Acrescentar alguma coisa? Alguma pergunta? Todo mundo quietinho hoje? Todo mundo cansado. Sexta-feira. Amanhã tem aula de psicanálise. Amanhã, Agora, eu começo a trabalhar cedo. eu tenho um comentário. É que você falou que a água fluidificada, ela sobe bolinha, né? Hã? Eu não, que na água fluidificada sobe bolinha, né? Que é a ação Sim. do. É, eu no evangelho aqui eu fluidifico a água, mas nunca sobe bolinha. Quando vem Coloca num copo. Coloca num copo daqueles copos Nadir. É porque ela é patrocinadora do Estudo Livros de Espírito. Tô brincando. eu não tinha. Agora, Você que não coloca num apareceu copo de vidro e observa. Observa, Ilete, e dá para observar. Muitas pessoas não percebem isso. Mas eu acho assim, se mas, você colocar a mão, aí a ação magnética vai ser mais intensa, aí você vai ver com mais perfeição. Faz a experiência. mas se não aparecer a bolinha, Não,
Se não aparecer a bolinha, não quer dizer que não está fluidificada, não. A fluidificação independe das bolinhas. As bolinhas é só uma prova visível do trabalho de fluidificação. Entendeu? E até ficam É, penduradas nas também. garrafas. Mas mexe Ficam nas penduradas na moléculas de garrafinha. oxigênio. O passe também. Não tem aquele copinho de água fluidificada descartável, que é uma praga para o meio ambiente? Quando era criança, os copinhos de água fluidificada eram de vidro, dava mais trabalho, tinha que lavar, né? Mas agora não, aqueles copinhos de café, e para o meio ambiente é terrível. Mas não tem aqueles copinhos? Eu já fiz experiência de colocar o copinho, ele fica colado na minha mão, por causa do magnetismo. Né? Isso é provado. Você pega uma caneta, esfrega no cabelo, e você pega um pedacinho de papel, o pedacinho de papel levanta. Energia eletrostática, né? Eletrostática. Então, existem experiências científicas para essas coisas. Mas é isso, pessoal. Boa noite a todos e todas.